Fala pessoal, quer saber tudo sobre controle de ponto? Esse vídeo é para você. Olá, tudo bom? Meu nome é Rodolfo Cobo, sou CMO da QR Point. Se você está na dúvida o que é melhor para sua empresa, se é relógio de ponto, se é uma folha de ponto manual, se é um aplicativo por controle de ponto, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, as vantagens, desvantagens que tem cada meio, enfim, falar um pouquinho de como é que a gente pode comparar eles e você entender o que é melhor para você e para sua empresa, tá bom? Pegando alguns pontos, abordando alguns tópicos, né, é interessante a gente falar em relação à precisão, né? A gente sabe que hoje o sistema de controle de ponto, né, da QR Point, né, por aplicativo, é altamente preciso. Então, você sabe exatamente a hora que o colaborador chega no ambiente de trabalho, a hora que ele faz a pausa para o almoço, a hora que ele retorna do almoço, finaliza o expediente, né? Então você tem o total da jornada que ele fez durante o dia de uma maneira muito simples e rápida, né? O relógio do ponto também você pode ser preciso, você também consegue ter esse controle, não tem um controle em tempo real, isso não sai a informação para você de uma maneira simplificada, né? E a folha de ponto a gente sabe que nem sempre o colaborador ele coloca a hora exatamente que ele chegou, né? A hora que ele chegou, às vezes ele pode arredondar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, enfim, mas normalmente a folha de ponto, né, a gente sabe que ela não é uma forma de controle ideal para você ter certeza que realmente aquele colaborador chegou naquela hora que ele colocou. Então, em termos de precisão, né, eu considero o aplicativo de ponto aí, sem dúvida, a melhor opção, né, para você ter o controle exato do que o colaborador chegou, a hora que ele fez, se ele vai ter banco de horas extras, aí você ter essa gerência, né? Bom, questão a rapidez, a gente sabe que o sistema de controle de ponto da QR Point, você consegue registrar o ponto, seja através do próprio smartphone, pode ter um tablet na parede, você tem uma certa facilidade que abre o aplicativo e faz registro de ponto, né? Já uma folha de ponto manual, normalmente ela fica em um local específico, onde o funcionário tem que preencher manualmente, né, todas as entradas e saídas. Um ponto importante aí da folha de ponto manual é a questão de você não ter a questão do ponto britânico, né? Isso é algo que muitas empresas acabam tomando algum prejuízo em termos trabalhistas, uma vez que esse ponto britânico, né? Então não é rápido você preencher, né, esse ponto manual. E o relógio de ponto, né, ele muitas vezes o digital, o cartográfico, ele é rápido, isso é sem dúvida, você consegue bater o ponto também nele de uma forma rápida, por assim dizer. Mas também tem a questão do deslocamento. Então, às vezes, esse relógio pode estar em um ponto específico da loja, um ponto específico da fábrica, onde demora a pessoa chegar até o relógio de ponto. Então, uma vez, também eu entendo que o sistema de controle de ponto por aplicativo, né, ele é muito mais flexível e entende a demanda realmente da empresa, tá? Em relação à segurança, também comparativo com os três, a gente sabe que o relógio de ponto, o digital, você tem só a tua digital, então é muito difícil de você não ser preciso em relação à segurança, né? Folha de ponto manual, você não sabe se foi realmente o colaborador que assinou aquela folha de ponto, então também isso fica em aberto. E o controle de ponto da QR Point é muito simples, né, de você ter a segurança no ponto, uma vez que para você acessar o aplicativo, você tem tanto a questão do PIN, que é pessoal e transferível para cada colaborador, assim como na hora de colocar, né, de fazer o registro de ponto, você tem a certeza que é o colaborador que bateu o ponto. Pois a gente tem um sistema de reconhecimento facial, onde não sendo o colaborador que registrou o ponto, né, o gestor imediato ele é avisado, ok? Questão de flexibilidade, né? Já ia para mais um ponto. A gente permite, né, que o sistema de ponto da QR Point é muito flexível, que o colaborador ele bata o ponto, né, ele registre o ponto, independente do lugar, né? Então, você estando em um home office, você estando em algum trabalho externo, na própria empresa, ele é flexível e você consegue ter esse controle, né, em tempo real de onde o colaborador ele tá registrando o ponto. Diferentemente, né, de um relógio de ponto, que é aquele bem físico, que é aquele local físico, que obrigatoriamente, né, não tem como ter um relógio de ponto na casa de cada colaborador, né, e também a folha de ponto manual,
você não tem a menor flexibilidade para entender onde ele realmente bateu o ponto, e se ele bateu o ponto aquele horário, enfim. Também em termos de flexibilidade, eu acho que é mais um ponto para o aplicativo de controle de ponto. Economia. Quando a gente fala em economia, a gente pode ir por alguns vertentes, né? Talvez o primeiro que eu coloco, né, é que um sistema de controle de ponto, uma vez que você tem esses dados, essa informação, a economia, ela tanto pode ser interna da empresa em relação à economia em banco de horas, economia em horas extras, em ter uma melhor gestão estruturada e você saber exatamente quantas horas o colaborador dele realmente fez, né? Questão que aí é sem dúvida um ponto negativo da folha de ponto manual. Eu analiso muito a questão dos custos que envolve um relógio de ponto, né? Então, uma vez que você tem um relógio de ponto, você tem que pagar pelo relógio físico, né? Você tem que ter um software para trabalhar dentro desse relógio, né? Então, de qualquer maneira, você paga o software, você paga a questão da instalação para não perder a garantia, você paga a bobina, né? Você, quando necessita uma assistência técnica, você paga para a pessoa chegar até o local, ele cobra as horas, ele cobra o retorno, enfim. Então, os custos embutidos que vêm dentro de um relógio de ponto, hoje eles são muito caros e onerosos, né? Então, quando você tem esse comparativo com o sistema de controle de ponto, como a QR Point, você vê que os custos finais, eles são muito menores, né? Então, o retorno que a gente consegue dar para o nosso cliente, seja em economia, tanto de custos, né, para você ter um equipamento. Hoje, com a QR Point, consegue bater o ponto através de smartphone, tablet ou computador. Então, isso simplifica demais, né, a forma como o gestor, né, como a empresa, ela quer controlar o ponto. Então, isso deixa muito mais simples e rápido, fácil o processo e barato, né? E também de você ter certeza os valores que estão sendo trabalhados dentro da empresa, né, para você não ter custos a mais, como banco de horas ou horas extras. A depender da empresa, né, a gente tem cases dentro da QR Point, onde apenas o sistema de controle de ponto da QR Point, saindo no folha de ponto manual, os valores de banco de horas ou horas extras despencaram em pelo menos 70%. Isso é um case real. Então, o valor, né, que esse empreendedor ele colocou para ter a QR Point, no primeiro mês já se pagou de uma maneira assustadora, né, em comparação aos outros meses que ele tinha, né, e vinha utilizando a folha de ponto manual, enfim, para ter esse controle de banco de horas, horas extras, enfim. Então, no quesito economia também, eu vejo o aplicativo de controle de ponto como a melhor opção. Bom, monitoramento. O sistema por aplicativo ele permite, né, que o gestor ele acompanhe a presença, né, do colaborador dele em tempo real, né, e assim ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro da empresa dele. Através de um clique pelo app do gestor da QR Point, ele sabe exatamente se o colaborador já bateu ponto, se não bateu ponto, né, e a gente vê isso, questão de monitoramento, tanto o relógio de ponto, você não tem informação, né, do que está acontecendo naquele momento na empresa, né, assim como o folha de ponto manual, muito menos, né, você vai saber se a pessoa faltou, se algum outro colaborador avisar, ou se você não conseguir contato com o colaborador, enfim. Então, quando a gente fala de monitoramento, também é um ponto a mais para o sistema de controle de ponto via aplicativo da QR Point. A gente fala também em questão de automatização e integração. Acho que são duas coisas mais ou menos ligadas, né, com umas pequenas diferenciações, né. Eu vejo o sistema de controle de ponto hoje que permite automatizar o processo de pagamento, né, enquanto o controle de ponto manual e o relógio de ponto, ele quer mais tempo para o processamento de salário e pagamento. Então, já consegue trazer, né, automatizar essa informação de uma maneira muito simples, em poucos cliques, você já tem essa informação, né, dada. E além de ter essa informação dada, você consegue integrar essa informação com outros sistemas, né? Você consegue, seja via API, via exportação de arquivo, de uma maneira muito simples, mandar essa informação da QR Point para qualquer software de pagamento e agilizar, né, automatizar essa tua necessidade de fechamento do folha de ponto, tá?
A gente vê também mais dois pontos para a gente fechar a análise, que eu acho também que vale a gente falar. Primeiro é o armazenamento de dados, né? Então, o sistema de controle da QR Point, a gente permite que você armazene todos os dados de uma forma segura e acessível em uma nuvem, né? Enquanto a gente sabe que o controle de ponto manual e o relógio de ponto físico requer armazenamento dentro do aparelho, ou no local físico, né? Então, a gente sabe que isso pode sofrer alguma perda ou danificação, enquanto que na nuvem você tem o sistema muito bem guardado, as informações muito bem guardadas. Então, em termos de armazenamento, também o sistema via aplicativo, ele está na frente, né? Também pontuo isso. E uma última, né? Algo que o sistema da QR Point ele permite para o gestor é uma análise de dados, né? Então, o controle de ponto da QR Point, você consegue ter essa análise de dados coletados, né, para gerar relatórios, insights, né? A gente tem hoje aí mais de 10 relatórios, dados gerenciais para o gestor, né, ele tomar as melhores decisões da empresa, né? Enquanto a gente sabe que tanto o relógio de ponto manual, isso são coisas aí que inexistem. Esse é o resumo. Qualquer dúvida que você tenha sobre QR Point, quer conhecer mais sobre QR Point, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o que a gente puder fazer para te auxiliar, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, a gente vai estar respondendo, vai estar auxiliando. Então, agradeço e fico à disposição. Um abraço.